Eu sou Balduino Balduino e você está no seu canal Balduino Balduino. Bem, no vídeo de hoje nós fizemos aqui um cenário de uma contraluz para que a minha imagem não fique tão em evidência, porque nós vamos falar um pouco da finitude das coisas. Durante esses 30 anos de execuções e do fazer da labuta artística aqui na região, agora que nós estamos fazendo uma biografia digital e um inventário sobre essa existência artística aqui na região, enquanto Balduino Balduino, é importante a gente falar sobre a questão da finitude das coisas e dos projetos. As pessoas sonham com a eternidade da vida, mas eu garanto, não existe nada mais chato, mais exaustivo do que uma vida eterna. Uma vida eterna seria uma coisa muito chata. Já imaginou o como seria desinteressante viver para sempre? Então as coisas não teriam tanto sentido no viver e nas vivências, já que você ia existir por toda uma eternidade. E eu sempre me baseei nessa questão em relação aos projetos que eu desenvolvo e desenvolvi a vida inteira. Sempre por ciclos, né? Hoje seriam temporadas, como fazem as séries dos streamings. E já relatando, não existe nada mais chato do que uma série que não acaba nunca. Série com 10 temporadas, 12 temporadas, enfim. A história acaba se ficando líquida, como diz Bauman, né? Um mundo líquido que perde o sentido. Eu sou de uma geração que gosta de filmes, que em 2 horas, 3 horas, 1 hora e meia, você tem início, meio e fim de uma história completa, né? Uma síntese de uma situação, de uma vivência, de uma questão, seja lá qual seja. Então, baseado nesses princípios, eu sempre fui fazendo acontecer os projetos e a vida foi assim. Nós participamos dos trabalhos da escola aqui na comunidade, primeiro da igreja, depois da escola, depois da comunidade, fui para fora da cidade, fui para fora do estado, fui para fora do país e todos os retornos sempre foram de fazer pequenos projetos que teriam fim. Nós fizemos muitos shows de desfiles na cidade, todos os desfiles aqui durante algumas décadas. Nós fizemos o Miss Mirim, o Miss Estudante, o Miss Santa Luz, Garota Verão ABB, com a participação do povo da ABB, e tantos outros eventos e performances nesse sentido dos shows de desfile. Hoje não são mais desfiles de moda nem de concursos, existem os concursos de beleza e os shows de desfiles, seja de moda ou qualquer outro evento da questão em voga. E teve uma parte aqui muito dedicada às artes plásticas, à pintura, à escultura, ao desenvolver artístico. Nós fizemos uma parte muito interessante aqui na cidade com a música, desenvolvendo os novos artistas, promovendo, colocando no palco, incentivando, divulgando o grupo Espaços da Família Barbosa, o grupo Ases Musical e todos os outros dessa sequência aí, que não eram grupos ou eram artistas solo. Participamos nessas festas que a gente fazia, nesses shows, a gente sempre colocava um artista para ir divulgando, para ir prestigiando e criando assim um vínculo da cidade, colocando a questão mais num círculo das artes plásticas, das artes visuais, dos shows, um pouco múltiplos. Eu sempre tive essa visão de show múltiplo, de muitas coisas acontecendo, para que você fosse colocando a sociedade, a comunidade, nesse círculo artístico, não só na música, não só nas artes plásticas, não só na poesia, não só nos saraus, na literatura, mas envolvendo vários grupos nos mesmos shows que eu fazia.
E isso sempre foi revolucionário e hoje as pessoas tentam replicar essas situações nos shows modernos que acontecem mundo afora. Então nós somos precursores dessa situação aqui na nossa região. E sempre houve início, meio e fim desses projetos. Quando eu deixei de fazer os shows de desfiles, depois eu entrei, comecei a produzir eventos, formaturas, batizados, aniversários, casamentos, etc. Depois, consequentemente, veio a questão de fazer filmes, né? Aí já era Balduino Produções, não mais muito ligado aos eventos, mas a realização de filmagens, de fotos, enfim. Foram sempre épocas muito distintas que eu fui promovendo. Tivemos o Espaço Revoluções, eu tive uns 4 ou 5 ateliês, que inclusive eu fiz um vídeo agora recente lá na roça mostrando uma tela de 30 metros, que eu nunca vi ela inteira, porque ela foi feita em pequenos blocos, ela era emendada numa tela só, e com 3 metros de altura, então é um recorte da pintura do mundo. A gente foi replicando ali algumas imagens de alguns artistas que eu gostava e fazendo um tapete de informações e de recortes das artes plásticas do mundo. E esse ateliê foi muito interessante, tinha acabado de chegar de São Paulo, eu acho. Ele era um dos galpões de meu pai, e tinha um tablado de madeira, em cima os quartos e biblioteca, embaixo um salão multiuso. Heráclito sempre participou de muitos saraus, o pessoal da linha férrea tocavam, a gente fazia as fogueiras lá fora e tinha os saraus de música. Eu sempre fui muito envolvido com essas questões aqui nessa cidade. Encerrada essa, cada vez que eu viajava eu trazia algo novo, eu queria implantar aqui na cidade. Sempre foi assim. E com o decorrer do tempo, a gente já na fase final da Balduino Produções, que agora recentemente nessa última década, que tem só 7 anos que eu deixei de trabalhar com foto e vídeo profissionalmente, né, ganhando a vida com isso, e por conta de tantos outros motivos que um outro vídeo a gente fala sobre isso. Então a vida foi sempre feita de pequenos projetos que tornam essa biografia interessante. A gente agora está navegando por essa biografia, por esse inventário sobre a minha feitura, da minha lapidação artística aqui na região cisaleira, no estado da Bahia, no Brasil e alguns países que a gente esteve viajando muito pouco, mas que pretendo retornar agora, já nessa fase mais amadurecida da vida, com outros olhares e outras perspectivas. Então tem que ter finitude, eu gosto das coisas que têm um fim. Então esses 2 projetos agora dos 2 canais Balduino e Sertão Cisaleiro, o Sertão Cisaleiro provavelmente ele só vai ter mais agora o ano 2023, para a gente concluir um ciclo, e só alimentando ele para que ele não morra, para virar um referencial, um memorial da minha paixão pelo sertão, do fazer lá na roça. Pode ser que eu, recuperando o meu estúdio, se eu houver a condição de refazer o meu estúdio, porque gasta dinheiro, gasta tempo, precisa de pessoas, para a gente recuperar a parte inicial da Fazenda Sítio Luzentes, que foi a parte onde eu comprei, que eu filmei tudo, toda a terra antes de ser feita qualquer coisa, onde seria construída a casa. Então essa parte está toda gravada, mas não está ainda no canal, editado e postado no canal. Então eu acredito que em um ano o Balduino já tenha feito aí um pouco desse inventário, a gente já tem assim um conhecimento de quem foi Balduino, o que é que ele fez, quais os projetos envolvidos, e vai ter assim um recorte aí mostrando esse personagem interessante aqui do sertão cisaleiro da Bahia. Mas não acredito que isso vai se prolongar por tanto tempo, porque isso demanda dinheiro, demanda tempo, demanda energia, né?
e vocês têm acompanhado o cuidado de cenários. Tem filmes que eu faço um pouco mais envelhecido, tem filme que eu faço tremendo, tem filmes que eu faço para não ficar na mesmice. Então essa ideia de finitude é presente porque as pessoas valorizam mais quando sabem que vai acabar, que vai ter só aquele tempo. Por exemplo, um dos últimos projetos foi a casa de shows, né, a casa de dança, de eventos, um Bucafé, que era uma danceteria, um lugar de dançar, de curtir, de encontrar amigos. E teve um tempo específico que a gente só trabalhava com bailes temáticos, né? Halloween e tantos bailes que a gente fez, Festa da Bermuda e tantos outros eventos que minha cabeça já não comporta mais de estar lembrando de tanta coisa que eu fiz. Porque eu nunca fui só um artista plástico e visual. Eu sempre estive envolvido em várias outras vertentes que os artistas de hoje tentam fazer esse modelo. Não trabalhar só numa linha que você não é obrigado, enquanto artista, só fazer uma única coisa. Então isso já faz parte da minha história. O que é novidade hoje para mim foi feito a vida inteira. E nessa questão da finitude é isso. Tem um lugar que você sabe que vai ter aquele projeto e ele vai ter fim. Aquela etapa, aquela série vai ter um final para que a gente olhe o recorte. Teve outro projeto também que era para ter sido um pouco maior, que era o Gente de Fibra. Eu entrevistei várias pessoas da cidade, vários grupos de música, e pessoas influentes na cidade, prefeitos, músicos e personalidades aqui da cidade de Santa Luz. Então era para ter sido maior, mas como sempre, você tem que trazer o convidado. Era um podcast de hoje em dia, já que eu já fiz isso aí há 20 anos atrás. Nada para mim é muito novidade do que as coisas que vão aparecendo, não. Sempre tem um referencial que a gente já andou labutando e tentando fazer enquanto resgate e promoção de arte, cultura e educação e ativismo social, cultural na cidade e na região. Então esse vídeo de hoje é sobre isso, a finitude, já avisando que esses nossos projetos terão final, sim, com certeza. Eles começam, a gente vai debulhando o milho aí, falando sobre cada coisa dessa, relembrando um pouco as questões já feitas, mas que felizmente tem que ter fim. A gente tem que concluir ciclos e começar outras etapas. Eu preciso viajar, eu preciso concluir o meu projeto na roça, e isso aqui leva muito tempo. Isso que eu estou fazendo aqui demanda tempo, energia e dinheiro para ser feito. Pode ser uma coisa muito boba, mas ontem eu tinha que gravar alguns vídeos na cidade e fiquei o dia todo resolvendo problemas burocráticos, tive que retornar num outro sítio, voltei à noite, tinha um evento de Eva para ir, não pude comparecer, por conta de que eu sozinho para realizar todas essas questões e tentar aqui estar bem disposto, dormir mais cedo, para gravar pequenos vídeos. Você tem que estar com a memória um pouco focada. Eu não escrevo texto, eu não escrevo a pauta que eu vou fazer, eu só tenho a pauta e vou desenvolvendo, tentando relembrar as coisas, porque os vídeos são feitos com essa naturalidade cada vez mais simples e que possa ser possível realizar. É isso aí, não esquece de dar o seu like, né, de se inscrever no canal para você ir acompanhando esse desenvolvimento nosso, de comentar e compartilhar os vídeos para pessoas que gostam não só de Balduíno, mas gostam de Santa Luz, da região cisaleira e do Nordeste do Brasil e da arte, da cultura, da educação de uma forma geral. Meu grande beijo, sempre, sempre, e até breve.